Seja louvado para todo sempre o eterno, admirável, extraordinário, santíssimo nome do nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aquele que morreu por nós e ressuscitou em nosso benefício. Deus seja louvado. Minhas boas-vindas a todos aqueles que estão chegando para participar desta programação especial para o dia comemorativo da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, eu estarei entregando a palavra do Senhor Jesus. No entanto, eu desejo agora, precedendo a mensagem, fazer 2 comunicações. Primeira, nosso curso online de Bibliologia está inteiramente à sua disposição. Descubra alguns segredos referentes à Bíblia Sagrada, estudos relativos ao período antes da Bíblia, ao período dentro da Bíblia e ao período posterior ao tempo em que a Bíblia foi concluída na sua redação definitiva. Bibliologia, estudar a Bíblia, a palavra de Deus, suas características, seus nomes, sua revelação, sua inspiração, sua preservação, coisas lindas. Curso online de Bibliologia, você pode encontrar, está diante de você aí na tela o link e você está convidado a participar desse curso muito barato, mas muito especial para sua edificação espiritual. Segundo a item que eu tenho a apresentar é exatamente um pedido para que visitem o meu canal no YouTube. Deus tem me ajudado a pôr ali algumas mensagens realmente edificadoras. Eu não tenho tempo para brincar, eu não tenho tempo para divertir, eu não tenho tempo para entreter as pessoas, mas eu tenho tempo para meditar na palavra de Deus e entregar esta palavra a quem tem sede e apetite pelas coisas de Deus. Vá ao meu canal oficial. Não estou falando dos plágios, não estou falando das clonagens. Estou falando do meu canal e muito obrigado se você assistindo a mensagem, você pode também se inscrever. A mensagem mais recente tem por título Saindo do 13 e entrando no 14. Esta tarde estava vendo uma grande quantidade de pessoas, na verdade milhares de pessoas já assistiram, já se beneficiaram com esta mensagem, há muitos comentários e eu quero louvar a Deus. É só para abençoar a sua vida que eu lhe peço que você vá ao meu canal e se inscreva e participe. E lembre-se, há mais que 250 mensagens no meu canal. Aproveite a quarentena e abasteça-se, porque o tempo é este. Muito bem, oremos. Pai Celestial, dou-te graças de todo o meu coração, porque mais uma vez tu me outorgas a feliz oportunidade que para mim sempre soa como privilégio de trazer uma mensagem, Senhor, fundamentada na tua palavra. Rogo-te que não apenas me acompanhes, mas me dirijas. Me conduzas enquanto estarei falando. Tu puseste a palavra no meu coração e ela agora vai passar pela minha boca. E como ela está sendo do teu coração para o meu coração, eu te peço, Senhor, que ela alcance também o coração daqueles que estarão ouvindo agora ou mais tarde. Se com todos nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Você já viu na tela que o tema da mensagem é: e se ele não houvesse ressuscitado? Deixe-me tomar 2 versículos da palavra de Deus como base, como fundamento para o que eu vou lhes falar. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versos 24 e 25. O 24 diz assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta
os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue, quer dizer, morreu, e ressuscitou para nossa justificação. Glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra linda, realmente muito especial. Vamos à mensagem agora, em nome de Jesus. E se Jesus não houvesse ressuscitado, eu quero expressar algumas ideias sobre o que teria ocorrido, como teriam sido as coisas depois daquele domingo, se Jesus não houvesse ressuscitado. Se Jesus não houvesse ressuscitado, a última lembrança pública que haveria dele seria esta: soldados tirando o corpo de Jesus da cruz, e a multidão podia ver isto, e depois levando-o até uma sepultura, e aí foi uma sessão privada. E nunca mais se teria nenhuma lembrança autêntica, legítima, real, visível de Jesus aqui na terra. Como seria um triste findar da história do Nazareno se a história dele findasse na sepultura. Se ele não houvesse ressuscitado, portanto, a última lembrança seria descendo da cruz e descendo ainda mais, descendo para uma sepultura. Se ele não houvesse ressuscitado, que decepção para as mulheres que foram ao túmulo no domingo pela manhã. É verdade que elas não contavam com a ressurreição, por isso elas levaram especiarias, levaram perfumes para pôr no corpo de Jesus. Mas se elas tivessem visto o corpo morto de Jesus naquela tumba, elas não seriam as heroínas da fé que depois passaram a ser. Elas não teriam o testemunho autêntico, extraordinário, vibrante, exuberante que tiveram depois que experimentaram a delícia de saber e de constatar, de comprovar, de cientificar-se que Jesus havia ressuscitado. Se Jesus não houvesse ressuscitado, a última lembrança que teríamos de Maria Madalena certamente seria no túmulo de Jesus. E esta não seria uma sacrossanta lembrança. Se ele não houvesse ressuscitado, jamais se falaria em túmulo vazio. Não existe nenhum outro personagem da história, em todos os anos de história da raça humana, ocupando este planeta Terra, para os seus anos de peregrinação, nunca antes e nunca depois se ouviu falar de alguém que houvesse sido sepultado, mas que o seu túmulo estivesse vazio, não porque foi inhumado, não porque foi roubado, não porque foi exumado, não porque foi tirado, mas porque ressuscitou. Jesus é a única pessoa na história que foi vista em um túmulo fisicamente, visivelmente, claramente, mas que 3 dias depois já não estava mais no túmulo. E agora uma das bandeiras da fé cristã é esta: o túmulo dele está vazio. Porque o túmulo de Jesus está vazio, o nosso coração está cheio. Porque se ele estivesse enchendo aquele túmulo, nosso coração estaria vazio para sempre. Se ele não houvesse ressuscitado, visitar o túmulo de Jesus seria como ir a Meca. Visitar o túmulo de Jesus seria como ir a qualquer cemitério deste mundo para recordar o antepassado. E tudo o que faríamos seria chegar no sepulcro, olhar para baixo e não ter nenhuma ideia extraordinária, sobrenatural, grandiloquente da pessoa cujo corpo havia sido depositado ali. Isto não acontece com Jesus. Quando vamos ao túmulo de Jesus, olhamos um pouquinho para baixo, não há nada, claro. Olhamos para aquela tabuleta que existe na porta, não está aqui, ressuscitou, e depois olhamos para cima.
Olhamos para cima por causa da nossa fé. Olhamos para cima por causa da consciência de sabermos onde é que Ele está, onde Ele reina, onde Ele impera, de onde Ele governa, de onde Ele está nos assistindo agora, neste exato momento. Aleluia! Se Ele não houvesse ressuscitado, nós nunca leríamos de uns célebres encontros pós-ressurreição. A história de Jesus aparecendo a Pedro não existiria. A história de Jesus aparecendo a Maria Madalena e as outras mulheres não aparecia. A história de Jesus aparecendo aos discípulos reunidos não apareceria. A história de Jesus aparecendo nas águas do mar da Galileia, isto não existiria. Nenhuma história, nenhum encontro do pós-ressurreição teria acontecido se ele não houvesse ressuscitado. Se ele não houvesse ressuscitado, nós nunca estaríamos pensando em 3 palavras que enchem de coração, de alegria o nosso coração, de saudade a nossa mente. 3 palavras que já têm sido objeto de mensagens pelos pregadores. Dezenas, centenas, milhares de mensagens. Eu estou falando das seguintes 3 palavras. Caminho de Emaús. Se ele não houvesse restado o caminho de Emaús, não seria importante. Caminho de Emaús não teria sido fundamento para mensagens. Caminho de Emaús não seria o relato de uma pungente história de homens que estavam tristes e ficaram alegres. Haviam perdido a esperança, mas nela foram renovados. Haviam se comprometido com o passado e Jesus lhe mostra e lhes garante o futuro. Caminho de Emaús. Só podemos recordar porque ele ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, toda vez que nós pensássemos em um dos seus discípulos, o que se chamava Tomé, nós teríamos a consciência, a certeza de que ele havia morrido incrédulo, porque ele chegou a ter dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. E se de fato Jesus não houvesse estado incrédulo, Tomé não teria sido o grande obreiro que foi. A Índia, inclusive, nunca teria recebido um missionário chamado Tomé para pregar o Evangelho, porque se Jesus não houvesse estado, ele não teria continuado como um discípulo de Jesus. Se ele não houvesse ressuscitado, a ascensão não teria acontecido. Ele poderia ter voltado ao céu de outra maneira, menos pelo brilhantismo da ascensão, subindo com seu próprio corpo, subindo com seu próprio poder, subindo por sua expressa vontade, subindo para cumprir as Escrituras, subindo e subindo e subindo. O cativeiro continuaria como cativeiro, porque ele não iria absolutamente oferecer liberdade aos que sujeito a ele estavam. Mas ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, mas só porque ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, 2 anjos não teriam recebido uma missão tão linda, tão especial, no momento da sua ascensão. Os discípulos ainda estavam olhando para cima, como se ainda estivesse vendo os últimos traços, as últimas imagens, as últimas pinceladas por entre as nuvens do corpo do Nazareno, do Cristo eterno, do Redentor da humanidade. E então, quando isto aconteceu, Jesus subiu, os discípulos chegaram e garantiram os anjos chegaram e garantiram aos discípulos que assim como ele havia chegado aos céus, ele iria voltar. Como iria voltar se não tivesse subido? Como teria subido se não houvesse ressuscitado? Se ele não houvesse ressuscitado, a história desses 2 anjos não existiria nem como lenda, nem como fábula. Seria algo completamente irreal. Jamais teria acontecido. Se ele não tivesse ressuscitado, você não teria em sua mão, ao lado, perto de você, aí agora, ao seu dispor, um livro chamado Bíblia Sagrada. Tudo o que você disporia seria do Antigo Testamento, da Torá, dos livros proféticos, dos livros poéticos, da Escritura, do Pentateuco e nada mais.
E ainda haveria um problema, porque ao ler aquele Antigo Testamento, iríamos deparar com algumas profecias e elas não se haveriam cumprido se Jesus não houvesse ressuscitado. Salmos, Isaías, Daniel, quantos outros não teriam hoje recebido a nossa homenagem, não seriam hoje honrados por nós, se ele não houvesse ressuscitado. Porque eles escreveram que Jesus ressuscitaria. E se Jesus não houvesse tratado, iríamos cortar aqueles textos ou iríamos deixar o Antigo Testamento de lado? Senhoras e senhores, irmãs, irmãos em Cristo, amigos, querido, que me ouve, que me vê, que me acompanha. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria combustível para a nossa fé. Amados, se ele não houvesse ressuscitado, não haveria fundamento para o nosso amor. Queridos do Senhor, se ele não houvesse ressuscitado, não haveria justificativa para a nossa esperança. Lembra-se do texto que eu li? Romanos capítulo 4, versículo 24 e depois o 25. Para a nossa salvação ele foi entregue, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Amados, se Jesus não houvesse ressuscitado, seria falsa, seria herética, seria apócrifa a doutrina da divindade de Cristo. Porque em Romanos capítulo 1, versículo 3, está escrito que pela ressurreição ele foi declarado Filho de Deus em poder, quer dizer, foi atestada, foi comprovada a sua divindade. João capítulo 2, versos 18 e 22. Mateus capítulo 12, versos 38 a 40 não teriam sentido. Aliás, nem existiriam, se ele não houvesse ressuscitado. Se ele não houvesse ressuscitado, aquele andar de cima chamado cenáculo, aquele aposento alto, ele seria lembrado hoje somente como lugar em que Jesus havia celebrado a ceia, nada mais. E foi bom sabermos desse evento, foi bom sabermos do que aconteceu ali, mas aquilo não era tudo. Tudo só aconteceu quando ele enviou o Espírito Santo outra vez para o cenáculo, e ali o Espírito Santo desceu para promover pela primeira vez a experiência do batismo. Se ele não houvesse ressuscitado, nunca se falaria em batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, para ser real, para ser vivenciado, para ser experimentado, para ser provado pelos discípulos do Senhor, primeiramente teria que ser o resultado da ressurreição de Jesus. Porque ele disse, eu vou voltar e vou rogar ao Pai, e ele vai vos enviar o outro Consolador. E Jesus ainda disse, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se ele não tivesse ressuscitado. Se ele não tivesse estado, a igreja nunca teria sido inaugurada. O mais que poderíamos ser seria participarmos de algum tipo de religião. Será que participaríamos? Se ele não houvesse ressuscitado, não existiria aquilo que se chama a igreja do Cristo vivo, porque ele só é chamado de Cristo vivo por causa de sua ressurreição. Se ele não houvesse ressuscitado, Pedro não teria sido um pregador, porque antes da ressurreição de Jesus, tudo que sabemos a respeito de Pedro, como episódio final, é que ele negou a Jesus. Isto foi uma mancha na sua história, foi uma mancha no seu currículo. Se ele não houvesse ressuscitado, Pedro não teria sido um pregador. E que pregador foi Pedro? E logo na sua primeira mensagem, Pedro fez questão de dizer, a estes que vós matastes e crucificastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Se ele não houvesse estado, e os apóstolos? Não haveria apóstolos.
Não precisava haver apóstolos antes da morte de Jesus. Bastariam discípulos. Mas depois da morte e da ressurreição, mais que discípulos, havia necessidade de apóstolos. E esses apóstolos nunca teriam existido. E esses pregadores extraordinários nunca teriam sido pregadores se Jesus não houvesse ressuscitado. Se ele não houvesse ressuscitado e algum dia você tivesse acesso a uma biografia de um homem que nasceu em Tarso da Cilícia, tudo que você leria é que ele foi um grande inimigo de Cristo e dos cristãos, e ele morreu como inimigo de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o mais importante que os homens saberiam de Saulo seria isto: combateu contra Cristo, contra o cristianismo, contra os seguidores de Cristo. Mas porque ele ressuscitou, Jesus. Hoje, quando pensamos em Saulo e pensamos em Paulo, nós o homenageamos com alegria, porque ele foi o maior dos apóstolos, o arauto por excelência, o pregador inimitável, o tribuno, o exegeta, o hermeneuta, o intérprete de Cristo, o porta-voz do céu na terra. Se ele não houvesse ressuscitado, não existiria a obra missionária. Para que fazer obra missionária e pregar um Cristo morto? Para que fazer obra missionária e pregar sobre um Cristo que fazia curas, milagres, e isto contaria hoje somente como obra social? Mas a obra missionária existe porque ele ressuscitou. A obra missionária existe porque ele tornou a viver. Glória ao nome do Senhor. Mas eu tenho uma pergunta e eu não vou respondê-la, mas eu deixo para você responder, ou agora, ou depois, ou mais tarde. Se ele não houvesse ressuscitado, quem legitimamente seria salvo? Se ele não houvesse ressuscitado, meus irmãos, meus amigos, servas do Senhor que me acompanham nesta live, se ele não houvesse ressuscitado, o cristianismo seria uma religião igual às outras, porque todas as outras são religiões de fundadores ilustres, porém mortos, importantes, porém defuntos, extraordinários, porém no túmulo. Jesus não. Jesus ressuscitou. Se ele não houvesse ressuscitado, não haveria garantia de nossa própria ressurreição. Eu não creria na minha se não soubesse primeiro da dele. Leia o que está escrito em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, também, versículo 14. Se ele não houvesse ressuscitado, não haveria esperança da segunda vinda. Porque a segunda vinda só acontecerá porque ele cumpriu exatamente o programa integral da primeira. E o programa integral da primeira começava: número 1, descer do céu. Número 2, nascer na terra. Número 3, viver entre os homens. Número 4, morrer. Número 5, ressuscitar. Se ele não houvesse ressuscitado. Se ele não houvesse ressuscitado, não haveria esperança da segunda vinda. Como é que eu posso crer que ele voltará? Se nem sair do púlpito ele conseguiu, do túmulo. Como é que eu posso acreditar que ele vai voltar, se a última lembrança dele é a lembrança de uma pessoa sepultada? Se ele não houvesse ressuscitado, aquela linda esperança que Abraão teve, e que está, sobretudo, registrada com letras de ouro em Gálatas e em Hebreus, essa esperança de Abraão terá sido uma grande fantasia. Se ele não houvesse ressuscitado, não haveria garantia de julgamento futuro. Eu nunca falarei aos homens que Deus um dia irá julgar os vivos e os mortos, porque a Bíblia diz, em Atos Apóstolos capítulo 17,
versículos 30 e 31, que Deus um dia há de julgar a todos os homens através de um varão, que para isso destinou, e como prova, como evidência, como garantia, ele o ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Cristo redivivo. Leia também Atos capítulo 10, versos 40 a 42. Agora, pasmem. Se ele não houvesse ressuscitado, estaria em jogo sua soberania universal e eterna. Isto é o que está escrito, você pode ler em Atos capítulo 5, versos 30 e 31. É o que se pode ler em Hebreus capítulo 7, versículo 25. É o que se pode ler em Lucas capítulo 1, verso 32. É o que pode se ler lá em 2 Samuel 7 e 16. Nada disto seria efetivo e real a respeito de sua soberania universal e eterna se ele não houvesse ressuscitado. Eu estou prestes a concluir, mas permito-me dizer, mas poucas coisas, mas tão importantes quanto as outras. Se ele não houvesse ressuscitado, morar no céu seria uma utopia. Admitir e morar no céu seria uma fabulosa lenda, mas não mais que uma lenda. Se ele não houvesse ressuscitado, eu não estaria pregando hoje esta mensagem. Se ele não houvesse ressuscitado, você não estaria me ouvindo e acedendo aos meus conceitos, e concordando com o que eu estou falando, e glorificando a Deus como eu estou glorificando. Nunca estaria acontecido. Nunca estaria acontecendo, nunca, se ele não houvesse ressuscitado. Se ele não houvesse ressuscitado, como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou. Porém, contudo, ele vive e reina. Ele vive e é cabeça da igreja. Ele vive e é nosso pastor. Ele vive e nos lidera. Ele vive e nos governa. Ele vive e nos ajuda. Ele vive e nos ensina. Ele vive e nos move. Ele vive e nos promove. Ele vive e nos comove. Ele vive e nos transforma. Ele vive e salva. Ele vive e justifica. Ele vive e perdoa. Ele vive e regenera. Ele vive e reconcilia. Ele vive e ajuda. Ele vive e cura. Ele vive e abençoa. Ele vive e supre todas as nossas necessidades. Amados, ele vive. Glorificado seja o nome maravilhoso do Senhor. As últimas palavras, ouça-me bem, ele vive e voltará. Ele vive e voltará. Ele vive e está agora mesmo. Você pode olhar que horas são no seu relógio. Agora mesmo. Ele vive e está ao seu lado. Ele vive e está com você, comigo, contigo, com cada um de nós. Ele vive e está com toda a sua igreja. Porque ele vive, creio. Porque ele vive, oro. Porque ele vive, prego. Porque ele vive, canto. Porque ele vive, luto. Porque ele vive, venço. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém. E amém.